Fala pessoal, mais uma vez aqui o Vinícius da Sem Fronteiras Motorhomes. Nós estamos no segundo vídeo que fala sobre baterias. Então se você ainda não assistiu o primeiro, clica aqui no card e vai lá, assiste o primeiro vídeo, que a gente vai esclarecer alguns assuntos aqui sobre baterias, tanto para você que está construindo e principalmente para você que já tem um motorhome e aí não está tendo um rendimento apropriado do banco de baterias. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações, os tipos de ligações de bateria e os problemas que a gente pode ter se a gente não fizer um monitoramento eficaz desse banco de baterias. Bom, a gente sabe, isso já é comum aí, que quando a gente liga as baterias em série, a gente aumenta a tensão do banco. Então, quando a gente liga aqui, duas baterias de 12 volts ligadas em série, elas vão formar um banco de baterias de 24 volts. Mas, se a gente liga, por exemplo, duas baterias de 240 amperes em série, a gente tem um banco de 24 volts e 240 amperes. Quando a gente liga em paralelo, por exemplo, a gente mantém o banco em 12 volts, mas soma a capacidade. O banco vai para 480 amperes. Isso aí é muito comum, todo mundo já sabe como fazer. Agora, o que a gente tem visto aqui na fábrica é que muita gente acaba não fazendo isso da melhor maneira para manter uma vida útil igual das baterias, ou seja, para manter as baterias balanceadas. Essas ligações que a gente costuma ver aqui na fábrica, vou botar algumas imagens aí para vocês, que vem para a gente ser arrumada, elas são ligadas de forma sequencial. Então a corrente tende a passar por um caminho mais fácil e não usa as duas baterias de forma igual. E aí provavelmente você vai ter o desgaste prematuro de uma das baterias. Bom, se você observar aqui, esse desenho que está aqui na tela, que eu botei para vocês podem que a ligação é feita de uma primeira bateria, depois vai para a segunda, terceira e quarta. Vocês vão ver que a bateria de cima ela é carregada com uma tensão mais baixa que a bateria de baixo. Então, por que isso acontece? Porque a gente sabe que a gente tem uma perda na corrente contínua, uma perda até significativa de tensão de acordo com o comprimento do cabo. Então, quando a tensão chega nessa primeira bateria, ela chega mais alta do que chega na última bateria. Então faz com que ela tenha uma carga diferente das outras baterias. E como elas estão ligadas aqui, os dois terminais positivo e negativo na bateria de baixo, essa bateria ela é carregada com uma tensão maior e também descarregada com uma tensão maior. E por isso há uma grande probabilidade dessa bateria sofrer um desgaste prematuro. E como a tensão ela quer encontrar o caminho mais fácil, né? A bateria tem uma resistência interna, mas às vezes a energia que entra por esse polo aqui, ela passa para o outro polo por essa bateria e aí puxa um pouco menos da segunda, um pouco menos da terceira e um pouco menos ainda da quarta. Então a primeira bateria tende a fornecer muito mais energia do que a segunda, a terceira e principalmente a quarta lá em cima. Então você tem uma bateria sobrecarregada e uma bateria subutilizada, o que faz um desbalanceamento do sistema e faz com que você tenha aí trocas prematuras de bateria. E aí a gente cai num outro problema, que é quando a gente faz a troca, normalmente as pessoas identificam a bateria que está com problema e troca ela. E aí você coloca uma bateria nova num sistema de baterias já usado. E aí é claro que você não vai ter o rendimento de um banco de bateria novo, porque o banco tende a utilizar a bateria pior, a mais velha, como referência, né? Você vai ter o rendimento daquela pior bateria ali. Bom, e como é que a gente corrige esse problema? A gente tem algumas formas de corrigir isso. Um exemplo é esse daqui, que a gente pode colocar os terminais de positivo e negativo em baterias opostas, né? Que aí você força o caminho da energia passar por todas as baterias e a distância do positivo e do negativo é igual, então isso já diminui esse problema, mas o que a gente gosta mesmo e recomenda é a utilização de barramentos. A gente utiliza aqui na fábrica barramentos de cobre e conecta todas as baterias com cabos do mesmo diâmetro e do mesmo tamanho. E dessa forma, a tensão de carga e de descarga das baterias é exatamente igual e a gente acaba utilizando energia de forma igual de todas as baterias. Isso faz com que elas tenham uma vida útil mais longa e não haja desgaste prematuro de alguma bateria do sistema.
A gente já recebeu aqui na fábrica diversos carros e acabou trocando esse sistema para um sistema mais equilibrado para que os proprietários tenham uma vida útil de bateria mais duradoura. E isso é um trabalho que a gente faz aqui na fábrica e tem tido um resultado incrível aí no mercado. Várias pessoas que passaram por aqui já deixaram aí depoimentos, que adoraram o novo projeto, que o banco de baterias agora está sempre com uma tensão mais estável e a gente vai melhorando a cada dia. Os últimos motorhomes que saíram daqui já saíram com um sistema elétrico balanceado, com as devidas proteções de fusível para bateria, com as chaves seccionadoras que você precisa ter quando você tem mais de uma bateria, porque eventualmente pode ter alguma falha em uma bateria. E se elas estiverem ligadas sem um seccionador, você vai acabar tendo uma bateria podendo trabalhar como um consumidor de energia, roubando energia da outra. Isso já aconteceu em vários motorhomes. E aí, com a chave seccionadora, você pode desligar aquela bateria com problema e continuar trabalhando com as outras baterias do seu sistema. Então, tem uma série de cuidados aí que você tem que fazer na hora de fazer o seu sistema, para que você tenha não só autonomia, mas que você tenha segurança, né, para viajar tranquilo sem nenhum problema. Bom, e outro fator que interfere e muito na vida útil das baterias é a temperatura. A gente já sabe que a temperatura alta não é legal para as baterias, elas não gostam de trabalhar nessas temperaturas altas, e algumas baterias, por exemplo, como as de lítio, não podem ser carregadas a partir de uma determinada temperatura negativa. Por exemplo, algumas baterias abaixo de 20 graus não podem ser carregadas. Por isso que precisa de um BMS, que é um sistema de monitoramento para que desligue a bateria caso isso ocorra. Então, principalmente quem está usando baterias de lítio, galera, está pensando em usar, tenham muito cuidado. Tenham baterias de boa qualidade e principalmente BMS de boa qualidade para que não venham ter problemas. Bom, a gente já sabe que as baterias não gostam de calor, mas a gente sabe também que elas geram calor quando estão sendo carregada e descarregada. Por isso que a gente deve ter bastante cuidado para instalar essas baterias em motorhomes. Elas não podem ficar em caixas fechadas, em lugares muito fechados, porque elas tendem a esquentar e precisa de algum jeito desse calor e principalmente do gás que elas geram sair de dentro desse compartimento. Então, você tem que deixar uma ventilação para essas baterias para manter a temperatura no mínimo possível. E a gente sabe também que motorhomes, eles atingem uma temperatura muito alta. Quando você deixa ele no sol fechado, por exemplo, a gente já mediu aqui mais de 50 graus dentro de um motorhome. E as baterias estão lá dentro sofrendo. E olha uma coisa interessante aqui. As baterias tendem a ter a vida útil reduzida pela metade quando a gente aumenta em 10 graus a temperatura de trabalho dela. Então você vê que uma variação de apenas 10 graus pode comprometer e muito a vida útil de baterias. Essas baterias de chumbo ácido normalmente são feitas e testadas em laboratório a 25 graus. Então, assim, 35 graus é comum aqui na minha cidade. Alguns manuais tem um gráfico, né, de vida útil relacionado com a temperatura e que a partir de 35 graus eles já começam a diminuir a vida útil da bateria. E a partir daí, 45, 50 graus, as baterias já têm um dano muito considerável no que tange aí a vida útil das baterias. Então a gente tem que ter muito cuidado e manter esses ambientes sempre ventilados. Ter sistemas de ventilação no motorhome para quando parado e fechado. Por isso que a gente utiliza aqui uma claraboia que ela pode ficar aberta na chuva e ela tem um sensor de temperatura interno que quando chega a 45 graus, ela liga sozinha, expulsando o ar, mesmo que esteja sol ou chuva, ela funciona sem entrar água na chuva e isso ajuda muito a manter a temperatura interna do carro, para quem tem pet também, numa temperatura agradável e também manter a temperatura do carro mais amena para aumentar as vidas úteis das baterias. A gente tem muito cuidado com sistemas elétricos aqui nas Sem Fronteiras e por isso que a gente pensa em pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença quando se fala de longevidade de sistemas e autonomia elétrica. Bom, e uma coisa muito importante e que a gente não vê hoje em dia é a compensação da tensão em virtude da temperatura de bateria naquele momento. A gente já falou aí no outro vídeo, falou um pouquinho sobre os controladores de carga que têm essa função e que as pessoas às vezes não configuram
e de outros controladores que a gente usa, que são muito mais precisos, onde o sensor vai colado na bateria para fazer uma medição mais precisa da temperatura da bateria e enviar as informações para o controlador de carga, para que o controlador de carga seja capaz de ajustar a tensão de carregamento. Então aqui a gente usa um monitor de temperatura que vai colado na bateria, e esse monitor de temperatura monitora a tensão e a temperatura. Para quem não tem um controlador de carga da marca que a gente usa aqui, da Victron Energy, esse controlador já ajuda muito, porque pelo menos você vai ter uma referência da temperatura que a sua bateria está trabalhando e vai ter um controle mais efetivo da tensão, da profundidade de descarga do banco, o que é muito importante e é a principal causa de perdas prematuras de baterias aqui no Brasil hoje. Pelo menos é o que a gente observa aqui. Então, novamente, vou pedir para você, se você tem um motorhome com controlador de carga, vai lá no seu motorhome, verifica se ele está com o sensor de controle de temperatura instalado e, principalmente, configurado para fazer a compensação de temperatura que o manual da bateria recomenda. Por exemplo, esse manual de bateria aqui recomenda para cada grau acima de 25 graus, subtrair 0,33 volts. Para cada grau abaixo de 25 graus, adicionar 0,33 volts. Mas o que interessa aqui é dizer para vocês que precisa ser feito se você quer ter uma duração máxima de bateria. E considerando que a bateria é um dos itens mais caros do sistema elétrico, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de atenção para configurar isso aí da forma correta. Se você quiser ajuda para fazer isso, a gente tem uma consultoria aqui que ensina para você de forma rápida como é que faz essas configurações. E a gente também vai lançar um livro curto e rápido, um guia prático, na verdade, falando sobre essas configurações dos principais controladores, que vai ser vendido num link que está aqui embaixo. Você pode ir lá, é baratinho, R$20, e você tem todas as informações que você precisa para configurar a sua bateria da forma correta, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai parar por aqui, mas se você quiser saber mais sobre esses vídeos que a gente está lançando aqui na nossa fábrica agora, a respeito das características de motorhome, principalmente para quem já tem motorhome e não está utilizando da forma mais correta, se inscreve aqui no canal, porque vai ter vários vídeos falando sobre diversos assuntos. E no vídeo que vem, ainda na série de baterias, a gente vai falar sobre o que fazer quando não estiver utilizando o motorhome, ou seja, quando você vai deixar guardado, o que é melhor fazer, deixar ligado, deixar desligado, desligar as baterias, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é o monitoramento do banco de baterias. Não dá mais para a gente ficar monitorando bateria com voltímetro. A Sem Fronteiras trouxe para o Brasil um equipamento super inovador que permite que você acompanhe a tensão das suas baterias no conforto do seu celular. É tecnologia e inovação. Então é isso, se liga aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nada dessa série de vídeos que a gente está fazendo. Aquele abraço e valeu!